Olá, bom dia, estamos de volta, Pastor Rubens Silva trazendo para você uma palavra de esperança. Quero agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos concede, hoje dia 8 de maio de 2020, né? Quero agradecer a Deus pela sua vida, você que nos acompanha todas as manhãs aqui através do Facebook, e eu quero louvar a Deus e desde já convidar você a estar compartilhando essa live com alguém da sua família, para que possa também participar conosco, né? Para ser abençoado, se você tem sido abençoado todas as manhãs também. Hoje, 8 de maio, hoje é aniversário da minha mãe, da minha progenitora, irmã Socorro. Hoje está fazendo 72 anos, graças a Deus. Quero louvar a Deus pela vida da minha mãe, pedir que o Senhor possa lhe dar longevidade, ela possa estar conosco por muitos e muitos anos. Quero louvar a Deus também pela vida dos meus irmãos e todos aqueles que têm trabalhado e cuidado também dela, né? Deus abençoe minha mãe, que o Senhor possa lhe fortalecer. Quero também lembrar, irmãos, que essa semana nós estamos falando sobre a família, trazendo ministrações sobre família, né? Então, convide outras famílias para serem abençoadas também nessa manhã, tá bom? Já estamos em casa, retornamos ontem à noite de Petrolina, depois de passarmos ali 10 dias com a nossa família, e estamos de volta a Salgueiro para levar palavra de esperança, para abençoar pessoas, para cuidar do rebanho que Deus nos confiou, né? Deus abençoe aí a você que está nos ouvindo, a irmã Silene lá no Ibor, missionária Silene, a esposa do pastor Luciano, né? Compartilhe essa live para que ela seja bênção também na vida de muitas pessoas. Eu quero convidar você para estar nos ajudando com isso, você que tem sido abençoado e quer realmente a bênção de Deus sobre a vida das demais pessoas. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá no livro de Gênesis, capítulo 5. Hoje nós estaremos falando sobre Noé, né? E o tema do nosso estudo hoje, da nossa mensagem hoje é uma família na arca da salvação, né? Noé e sua família entraram na arca e hoje nós estaremos falando sobre isso. Uma família na arca da salvação, ok? Gênesis no capítulo 7, somente o versículo 8, está escrito assim. Eu vou ler do 5 para a gente então poder compreender aqui esse texto, e aí eu tenho certeza que Deus ele vai estar falando aos nossos corações, ok? E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, né? Então nós paramos aqui até o versículo de número 7. Irmãos, a maioria de nós conhecemos a história do dilúvio, né? O dilúvio foi um juízo de Deus trazido sobre a terra pelo fato realmente do homem o pecado do homem ter se agravado tanto que Deus então resolveu destruí-lo, ok? O dilúvio é fato, existe descobertas científicas que provam que o dilúvio aconteceu. Não há tempo para a gente tratar realmente sobre isso, mas você pode pesquisar aí na internet e você vai ver provas que o dilúvio realmente aconteceu, né? Então nós vemos aqui, queridos, no texto que nós acabamos de ler, o versículo 7, diz que por causa das águas do dilúvio
entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Aqui nós percebemos uma família na arca da salvação. A arca foi o meio pelo qual aquela família então foi salva. O que nós percebemos aqui, irmãos, é que a família é o projeto mais fascinante criado por Deus. Pertencer a uma família é uma bênção, porque é através dela, o projeto de Deus, que nós realmente somos abençoados e o propósito de Deus é alcançado. E que propósito é esse? Qual é o propósito de Deus em relação à família? Primeiro, queridos, é que o propósito de Deus é ter muitos filhos à semelhança de Jesus Cristo. Por isso ele instituiu a família, certo? Segundo, é que Deus, irmãos, ele deseja que esta família possa habitar com ele para sempre, como aconteceu no Éden, ok? Então, Deus tem propósito na família e a família é o projeto mais fascinante criado por Deus. Mas existe alguém que odeia a família. E não somente odeia, mas trabalha para a destruição dela. E esse alguém é Satanás, queridos. Satanás, ele investiu contra a primeira família lá no Jardim do Éden, conseguindo tirar esta família da presença de Deus, levando realmente Adão a pecar, né? Levando a desobedecer ao Senhor. E ali, por causa dessa desobediência, esse casal foi lançado fora do jardim do Éden, lançado fora do paraíso, queridos, e a Bíblia aqui nos mostra que eles passaram a viver longe da comunhão com Deus. E ali a família de Adão e Eva se multiplicou, multiplicando também os seus pecados. E nós vemos que isso levou Deus então a tomar uma decisão de destruir o homem através do dilúvio, de destruir toda a carne através do dilúvio. Porém, a Bíblia nos coloca que Deus, ele viu Noé, e Noé achou graça diante do Senhor, porque Noé era um homem justo, porque Noé, ele então andava com Deus, e por isso toda a sua família foi salva. Lá em Gênesis, no capítulo 6, a partir do verso 5 até o verso 7, a gente vê que o Senhor então fala que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e toda a sua imaginação dos pensamentos e também do seu coração era má continuamente. E então o Senhor disse: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de o ver feito, diz aqui a palavra do Senhor. Mas Noé achou graça diante de Deus, e por isso ele e toda a sua família foi salva do dilúvio. Se Deus, irmãos, quisesse salvar apenas Noé, ele não teria mandado Noé construir a arca. Foi por causa da família de Noé que Deus mandou ele fazer a arca. Isso indica, meus irmãos, que Deus, ele ama as famílias. E Deus quer salvar a família. O apóstolo Paulo fala ao carcereiro, quando pergunta o que é que eu devo fazer para ser salvo, lá em Atos 16, 30 e 31, e então ele diz: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso mostra que Deus ama a família e tem expectativa em relação
realmente a ela, queridos. E quais são essas expectativas? O que é que Deus espera da família? Primeira coisa, você precisa saber que Deus ama a sua família e quer salvá-la. Assim como a família de Noé corria risco de ser destruída pelo dilúvio e Deus salvou a família por causa da fé de Noé, Deus também quer salvar a sua família. Ela corre risco. O pecado, ele continua a destruir pessoas. Satanás continua procurando destruir realmente a família. E o que é que Deus deseja? Salvá-la da destruição e também da condenação eterna. Por isso, como no passado, Deus destruiu a raça humana através das águas do dilúvio, no futuro, o juízo de Deus virá através do fogo, certo? Mas antes de Deus destruir, Ele então envia a sua salvação para aqueles que realmente lhe der ouvido e juntamente com a sua família aceitar ali a sua salvação. Na época de Noé foi a arca, agora é Jesus Cristo. A arca é um tipo de Jesus para o nosso tempo. Assim como a arca foi o meio da salvação da família de Noé, Jesus Cristo é o único meio da nossa salvação, bem como também da nossa família, certo? Deus ama a família e tem expectativa. E o que Deus realmente espera das famílias? Em primeiro lugar, nós encontramos lá em Gênesis, no capítulo 1, a resposta então acerca do que Deus realmente espera da família. É que ela entenda que o Senhor é um Deus de família. Quando nós vemos em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, é escrito: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele estava conversando, ele, o que indica o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui estava a Trindade reunida, né, na criação realmente do homem, no projeto de criação do homem, digamos assim, queridos. Por isso mostra que Deus, ele é um Deus de família. O apóstolo Paulo, escrevendo então aos Efésios, no capítulo 3, versículo 15, ele fala da família de Deus no céu, né? Quando ele diz, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Isto quer dizer que Deus, ele é Pai e todos os seres angelicais são filhos de Deus e irmãos entre si, porque ele criou todas as coisas. E existe também a família de Deus na terra. Efésios capítulo 2, versículo 19 diz assim: assim, pois, já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quem faz parte da família de Deus? Em primeiro lugar, aqueles que, arrependidos dos seus pecados, confessaram, receberam Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. O evangelista, o apóstolo João, escrevendo no Evangelho, ele diz no capítulo 1 e o versículo 2, registrando ali sobre Jesus: veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus, foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos gerado não pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus. Então, queridos, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador,
A Bíblia diz que Jesus, ele nos adota para Deus e nós passamos a ser filhos de Deus. Pastor, mas todas as pessoas não são filhos de Deus? De um certo modo, sim, mas é interessante a gente saber de que modo. Primeiro é que nós somos filhos de Deus no sentido geral, como criaturas de Deus. Assim como nós conhecemos Santos Dumont como o pai da aviação, assim é Deus pai da criação. Mas existe os filhos por geração. E a Bíblia aqui nos coloca que estes filhos que são realmente filhos de Deus, são aqueles que foram gerados por Deus no Espírito através de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso quer dizer que Deus só tinha um Filho, ainda que os homens foram todos criados, mas não eram filhos gerados. Agora o pecado distanciou o homem de Deus. E Deus então envia Jesus Cristo para estar regenerando o homem, gerando de novo para ele no Espírito, e isso por meio de Jesus Cristo. É a partir daí que eu e você, que aceitamos, que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, passamos a ser filho dele, porque nós recebemos agora do seu Espírito. E aí nós passamos a fazer parte da família de Deus de forma apresentada aqui na Bíblia. Se você quiser fazer parte da família de Deus como filho, você precisa arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e ele o adotará para Deus, lhe dando assim a salvação, para que no juízo de Deus sobre o homem, sobre o pecado, sobre o diabo e sobre o mundo, que acontecerá com fogo, você seja livre dessa condenação e seja salvo, Então, Jesus é que nos salva, Jesus é que nos faz filho de Deus quando nós o recebemos como Senhor e Salvador. A partir desse momento, a Bíblia diz que nós não somos mais estrangeiros, e nem forasteiros, mas agora, no momento em que aceitamos a Cristo, passamos a ser concidadão dos santos e membros da família de Deus. Está lá em Efésios, você pode conferir no capítulo 2, o versículo de número 19. E passa a fazer parte da igreja dos redimidos por Jesus Cristo. Certo? Nós vemos aqui a família de Deus na terra. São todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e é adotado por ele e recebe o Espírito Santo como registro de nascimento, como selo e como garantia e penhor de que nós somos de Deus e que nós vamos para Deus quando Jesus Cristo voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, a família do homem na terra. A família do homem na terra, biblicamente falando, é constituída primeiramente por um homem e uma mulher que se dão em casamento, ou seja, pela união matrimonial. Foi o próprio Deus que falou lá em Efésios, no capítulo de número 2 e o versículo de número 24, que diz... Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2, 24. Então, aqui está, queridos, a família do homem na terra, constituída por Deus. Homem e mulher, marido, esposa, e aí passa a gerar filhos, queridos. E nós vemos também na terra a família dos animais, Todo animal, todo réptil e toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as famílias, as suas famílias ou espécies saíram da arca, diz aqui a palavra do Senhor também em Gênesis 8 e o versículo de número 19. Então, o que Deus, o Senhor, espera realmente das famílias, em primeiro lugar, é que entenda, Deus é um Deus de família.
Ele ama a sua família, Ele quer salvar a sua família, Ele providenciou o meio de salvação para a sua família. Esse meio é Jesus Cristo, o único meio. Foi o próprio Jesus Cristo que disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O artigo definido é Jesus Cristo, o único caminho. Deus é um Deus de família. Em segundo lugar, Deus, Ele espera que a família ande com Ele e lhe obedeça os seus mandamentos. A gente pode ver isso a partir do capítulo 6 de Gênesis, versículo 9 e o 13 e 14. Diz assim o versículo 9: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é um Deus pessoal. Nós podemos andar com Ele mesmo nesse mundo de pecado. E nós andamos com Deus a partir de Jesus Cristo. E esse é o desejo de Deus para mim e para você. A Bíblia diz que Noé andava com Deus, mesmo o mundo todo contaminado pelo pecado, a ponto de Deus olhar e não suportar mais, e então resolver destruir o homem e toda a carne. Mas ele olha para Noé e vê que Noé era aquele que caminhava com ele, diante de toda aquela imundície, todas as pessoas contaminadas, mas Noé era diferente. Aquele que anda com Deus é diferente. Aquele que anda com Deus anda em obediência à sua palavra. Aquele que anda com Deus é livre realmente da destruição e também do juízo que ele traz sobre a terra. O versículo 13 e 14 diz: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Diz aqui a palavra do Senhor, Então Deus dá essa ordem a Noé. Por quê? Porque Noé andava com ele e lhe obedecia, queridos. Então nós vemos aqui que Deus, ele resolve aqui salvar Noé, queridos, e também a sua família. Mas Noé não tinha condições de viver na terra, somente ele e a família, sem que houvesse os animais. Deus resolve preservar os animais, porque sabia da necessidade deles nesta nova geração que viria a partir de Noé. Então, queridos, Deus manda que Noé leve também um casal de cada animal, de cada ave e também dos peixes, queridos. É isso que Deus então realmente fala a Noé, Então, as famílias aqui, elas entram na arca. Tanto a família de Noé, representando os seres humanos, quanto também a família dos animais e também dos répteis e dos peixes. Note-se que a arca tinha 3 compartimentos, queridos. E nesses 3 compartimentos lá, a gente vê aqui, que embaixo ficava então os animais, depois ficava os peixes e acima estava a família de Noé, indicando que a família ela deve subir de nível, ela deve estar mais próxima de Deus, queridos. Deus, ele quer salvar a sua família, porque ele é um Deus de família. Ele trouxe o dilúvio, mas
ele então mandou construir a arca para que o homem realmente fosse salvo, ok? A geração de Noé se multiplicou, mas o pecado continuou. E a Bíblia diz que Deus agora resolve salvar o homem por meio de Jesus Cristo, resolve então chamar um homem em meio àquele lugar de pecado. E esse homem era Abrão. E a Bíblia diz que Deus então faz promessa a Abrão, né? Dizendo que nele e na sua descendência seria abençoada todas as famílias da terra. Olha aqui no capítulo 12 de Gênesis, mais uma vez Deus promete abençoar as famílias. Lá em Gênesis 17, Deus faz um milagre para produzir uma família, certo? A família de Abraão, que a sua mulher então era estéril, mostrando mais uma vez que Deus é um Deus de família. No versículo, em Gênesis 30, Deus ele escolhe uma família para ser o tronco de Israel. E essa família é a família de Jacó, que já era neto de Abraão. E em Gênesis 35, no capítulo 35, Deus ele purifica a família. Então o desejo de Deus é que a minha e a sua família lhe obedeça e ande na sua presença, porque Ele é um Deus de família, certo? A terceira coisa que Deus espera da família é que entenda o significado da arca. O que era que significava a arca para a família de Noé? Primeiro, significava salvação, certo? Segundo, significava livramento. Deus quer livrar as famílias. Levítico capítulo 18 e o versículo de número 19 está escrito: não te chegarás à mulher para lhe cobrir a nudez durante... versículo 18, e não tomará como mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida, diz aqui a palavra do Senhor. Então, a família que Deus realmente ama, Ele deseja salvar, Ele deseja livrar. E a família que Deus tem em mente é um homem e uma mulher. Essa família que é constituída dessa maneira, queridos. E Ele quer livrar a família. Nós vemos também em Gênesis, no capítulo 18 e o versículo 19, quando Deus então fala aqui a Abraão, né? No versículo 18 e o versículo 19, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de guardarem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Diz aqui a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor: com efeito, ao clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado o seu pecado e tem agravado muito. Descerei eu e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E assim não é. Se não é, sabê-lo-ei, diz aqui a palavra do Senhor. Aí Deus, então, ao falar isso para Abraão e colocando ali a situação de Sodoma e Gomorra, lá estava a família de um sobrinho de Abraão, e Abraão intercede pela família daquele sobrinho, e a Bíblia diz que Deus resolve então livrar aquela família. Deus é um Deus de família e Ele não quer ver a destruição. Somente Satanás quer destruir a família e ele trabalha para isso,
através da infidelidade, da prostituição, através das drogas, através das bebedices. Uma série de coisas trabalham para desestruturar e destruir a sua família. Mas eu quero dizer que se você confia em Deus, Ele pode livrar a tua família da destruição. Se você orar como Abraão orou pela sua família, Deus vai trazer livramento. A Bíblia diz que ele livrou a família de Ló por causa da intercessão realmente de Abraão. Sua oração pode trazer livramento para aquelas famílias que estão à beira da destruição. Deus quer que nós entendamos o significado da arca. A arca representava salvação, a arca representava livramento, a arca representava segurança. Deus quer manter as famílias seguras. É o único lugar que a minha e a sua família vai estar segura é em Deus. Quando ela é construída em Deus e edificada em Deus. O Salmo 127 diz isso, né? A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, né? Então, a Bíblia mostra que Ele quer manter as famílias seguras. Deus também quer dar proteção à sua família. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Olha o risco que nós estamos correndo. Assim também como correu o risco a família de Ló. Assim também como correu o risco a família de Noé. Nossas famílias hoje correm risco. Qual é o lugar mais seguro para nós? As pessoas estão dizendo: fique em casa. É o lugar mais seguro, né? Alguns podem dizer o lugar mais seguro é nos sítios que tem pouca gente e pouca aglomeração. Se você for analisar e pesquisar, você vai ver que essa peste já chegou em lugares que a gente nem imaginava. Alcançou índios que eram não alcançados, irmãos, no Amazonas, certo? Não existe lugar seguro. O único lugar seguro é em Deus. Por isso que a Bíblia diz aqui, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansar em Deus significa estar sob a proteção dele na arca. E essa arca é Jesus Cristo. Só Ele pode nos livrar. Tem muita gente que está aí trabalhando e que não vai pegar o coronavírus, certo? Deus, Ele pode garantir esta proteção e essa segurança para mim e para você, segundo a sua vontade. Porque você pode refutar dizendo: mas pastor, tem pastores que morreram com coronavírus. É verdade. A Bíblia diz, queridos, que nada acontece sem a vontade de Deus. Mas o melhor lugar e o lugar mais seguro para nós é estar debaixo da proteção de Deus. Porque assim como pastores e alguns irmãos morreram com coronavírus, muitos já pegaram e venceram e foram recuperados, ok? A Bíblia diz, queridos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por isso que todas as manhãs eu tenho orado, colocado diante de Deus a minha vida, a minha família, a igreja, né? Eu tenho conversado com alguns irmãos e a minha oração é que Deus nos guarde, que essa pandemia não venha levar nenhum dos nossos. Essa é a nossa oração. E nós devemos orar dessa forma, porque Deus é um Deus de livramento. Embora eu sei que se Ele quiser levar, eu não poderei fazer nada. Mas se Ele quiser me proteger os meus, Ele vai fazer. Ele é o lugar mais seguro. Não é a minha casa, não é os sítios, não é os lugares mais distantes da terra. Não, o lugar mais seguro é Deus. Porque nesses lugares podemos não ser mortos pela pandemia, mas algum outro mal pode nos acometer e a morte chega para todos, mesmo não sendo com a pandemia. Eu não estou dizendo que não se deva ficar em casa.
certo? Se você pode e deve ficar em casa. Se tem que sair, se proteja, use realmente os itens de segurança necessários. Mas tem gente que não pode ficar em casa. Minha filha mesmo trabalha na saúde. Ela não pode ficar em casa, ela tem que trabalhar. Tem alguns que têm que sair para trabalhar. Então, que lugar seguro? Lugar seguro é Deus. Se você orar e confiar no Senhor, Ele vai te livrar da morte. Pode te livrar da pandemia, como pode fazer você passar por ela. Mas Ele pode te livrar da morte, porque Ele é o Deus de vida e é o Deus da família. Ok? Proteção, queridos. A arca significa proteção. Deus quer proteger a sua família. A arca significa também provisão. Esse é o tempo de escassez. Esse é o tempo de economizar. Esse é o tempo de ter cuidado. Porque o que indica é que a economia vai piorar. E nós precisamos ter cuidado para suprir as necessidades básicas da nossa família. Quando nós estamos em Deus, Ele nos dá sabedoria, graça para administrar o que temos até que passe as calamidades. Peça sabedoria a Deus para que você possa administrar, porque dias piores poderão vir, né? Segundo as estimativas aí, que vai vir dias mais difíceis. Nós não queremos isso, mas nós precisamos orar e nos preparar para passar por ela. Deus é um Deus de provisão. E a gente também precisa entender que quando Deus quer, Ele nos faz prosperar na crise. Olha o que Ele fez com Isaac. Veja, tem algumas pessoas crescendo nessa crise, certo? Então, eu quero dizer que Deus também pode fazer isso. Ele está no controle de todas as coisas. O que Ele quer que nós aprendamos com isso é que Ele é um Deus de família. Ele quer guardar, Ele quer dar segurança, Ele quer dar livramento, Ele quer proteger, Ele quer trazer provisão para as famílias, certo? Quando nós estamos em Deus, Deus nos guarda, nos protege, Deus provê para as nossas necessidades. Ele usou Elias para profetizar a falta de chuva. Em outras palavras, para profetizar uma crise em Israel. Mas Elias estava em Israel. Ele passou pela crise também. Deus o levou a um lugar de sustento, ao ribeiro, e usou até as aves dos céus para trazer carne para ele se alimentar. Quando o ribeiro secou, né? A gente sabe que a água depende das chuvas. Aí Deus leva Elias para a casa de uma viúva que tinha apenas um pouquinho de farinha na tigela e um pouco de azeite na botija, e ia fazer sua última refeição. Mas Deus leva Elias para desafiar a fé daquela mulher naquela aldeia, e ela então é recomendada a fazer para Elias e depois fazer para ela, e houve a promessa de Deus que da botija o azeite não ia secar e nem da tigela a farinha não ia se acabar, até que houvesse chuva sobre a terra. E aquela mulher, pela fé, agiu dessa maneira. Deus é um Deus de provisão, queridos. E nós vemos aqui que Ele deseja que a gente obedeça a sua palavra, mesmo em tempo de crise. Noé vivia em tempo de crise, mas ele andava com Deus. O povo não se arrependia, o povo praticava o pecado era tamanho que Deus disse, vou realmente destruir, eu não suporto mais. Eu tenho dito que essa pandemia foi Deus parando, né, a maioria do pecado dos homens. Estava uma coisa desastrosa. Até o cristão estava se acostumando com isso, queridos, achando natural, né? Aonde nós vivemos um tempo de evangelho fácil, né? De pregação de autoajuda e não de crucificação, não do negar a cruz, não de mortificar a carne, né? E hoje nós estamos vendo que os cristãos agora estão buscando a Deus para que Deus livre dessa pandemia, ok? É claro que alguns estão envolvidos com mais pecados ainda, porque a Bíblia diz que o homem é o inventor de pecados, não é? Então nós sabemos disso
Então aproveite esse tempo para estar com Deus. Aproveite esse tempo para, como Noé, caminhar com Deus. É esse o desejo de Deus, porque você está na arca da salvação. Você pertence ao Senhor Jesus. Ele cuida de mim e de você. E Ele quer que a gente ande na sua presença, né? Esse é o desejo de Deus. Aproveite esse tempo para orar mais, para ler a palavra, para meditar mais, certo? Mas a gente sabe que há cristão que aproveita esse tempo para se encher de lixo da TV, de lixo da internet, certo? Dos entretenimentos, e a sua vida espiritual continua realmente sem crescimento, no andar de baixo, na parte de baixo da arca. Mas aqueles que amam ao Senhor está na terceira parte, na parte da família de Noé, mais próximo de Deus. Essa é a vontade de Deus para mim, para você e para a sua família. Mas para isso, nós precisamos entender que esta arca é Jesus e ele significa salvação, livramento, segurança, proteção, provisão e recompensa para aqueles que andam na sua presença, para a sua própria família. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Noé foi recompensado com a sua família, com a salvação, enquanto as demais famílias foram destruídas pelas águas do dilúvio. Onde você quer estar? Na arca da salvação ou ser destruído pelo juízo divino, que não será mais pelas águas, mas será com fogo? Há um alerta de Deus aqui para mim e para você. Deus ama a sua família e quer salvar, mas Deus não salva quem não quer a sua salvação. Em último lugar, o que Deus espera das famílias, a expectativa que Ele tem, é que a família entre na arca. A Bíblia diz que depois de construir a arca, Deus ordenou a Noé e a sua família para entrarem. Noé e a sua família obedeceu a Deus. Noé à frente e atrás de Noé seus filhos. Aqui mostra marido, pai e sacerdote buscando a Deus, fazendo a vontade de Deus. Está falando da autoridade, da liderança e do exemplo dos pais para a salvação dos filhos. Como está a sua vida espiritual? Você tem avaliado? Você está no andar de baixo ou está no andar de cima? Se estiver no andar de baixo, é tempo de subir. Eu não estou nem no de baixo nem no de cima, eu estou no meio. Não faz diferença nenhuma. Você continua no local que Deus não quer que você esteja. O que Deus quer é que você e sua família estejam no andar de cima. Para isso você precisa investir no conhecimento de Deus por meio de Jesus Cristo. Você precisa investir na sua vida de devoção, em oração, reflexão, leitura da palavra. Você precisa investir no testemunho, na pregação, na mensagem de arrependimento dentro da sua casa, para que seus filhos, sua família esteja também como você no andar de cima. Nós vemos aqui que atrás de Noé vêm os seus filhos. Vem as suas esposas, queridos. Isto fala de vigilância, de intercessão. Ore, clame a Deus, porque foi pela oração de Abraão que Deus salvou a família de Ló. É pela sua oração que Deus vai fazer a tua família entrar na arca por meio de Jesus Cristo. É pelo teu testemunho, é pela tua vida no altar que Deus vai levar muitas famílias realmente ao andar de cima. Eu tenho pensado sobre isso. Nesse tempo, poucas pessoas que servem a Deus têm dado testemunho, têm pregado arrependimento, têm ganhado almas para Jesus. Ovelha gera ovelha. Fala de Jesus para as pessoas. Esse é o tempo de juízo de Deus. Mas Deus ama e quer salvar a família. Quer dar livramento, proteção, segurança, provisão. Quer trazer a paz. Quer fazer com que essas famílias se tornem família dele por meio de Jesus Cristo. E você é o canal. Deus quer usar você. Ore, mas também fale. Dê testemunho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
A Bíblia diz que depois de Noé veio os filhos, depois dos filhos veio as esposas, as noras. Isso fala daquela hierarquia familiar. Isso fala da disciplina. Isso fala de princípios que nós estabelecemos dentro da nossa casa, ensinando a palavra de Deus. E a pergunta hoje é: como vai a tua família? Elas estão na arca da salvação, que é Jesus? Se não, o que você tem feito para que elas sejam salvas? Você tem obedecido ao Senhor para que ela possa, assim como Noé, alcançar a promessa da salvação, assim como Abraão? Se não, Deus espera que você, através desse despertamento, volte a estar investindo na salvação da sua família. Deus espera que a minha e a sua família seja salva, como foi a família de Noé. Mas para isso, eu e você precisamos saber que Deus ama a família e quer salvar. E Deus apenas não deseja salvar, mas Ele enviou a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. A arca da salvação hoje é Jesus. Entrar na arca significa crer nele, crer no Evangelho, confessar Ele como Senhor e Salvador, se converter dos maus caminhos. Fazendo assim, a sua família vai estar salva, segura, protegida e tem a garantia da provisão de Deus nesse tempo e também de recompensa eterna. Deus ama a sua família. Não desista dela. Deus não desistiu. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus te abençoe. Quero convidar você a estar orando comigo agora, no nome de Jesus. A estar pedindo a Deus para que Ele possa te usar, para que a sua família seja alcançada. Amado Deus, nesse momento eu quero te louvar por esta mensagem. Peço que o Espírito do Senhor possa revelar a tua vontade, primeiro aos cabeças da família, ao homem e à mulher, como sacerdotes e sacerdotisas. Peço que o Senhor dê graça aos pais para revelar aos filhos os teus caminhos e conduzi-los à arca da salvação, que é Jesus, como Noé conduziu a sua esposa, seus filhos e as suas noras. Assim o Senhor possa estar conduzindo esta família aos teus caminhos, a Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Peço que o Senhor possa dar o poder a estas famílias nesse período de crise para testemunhar de Jesus a salvação e que outras famílias possam ser abençoadas, alcançando também esta salvação e se tornando parte da família de Deus. Que o Senhor proteja e guarde-nos dessa pandemia, nos livrando. E se algum, porventura, chegar a ser acometido por tua vontade, que o Senhor os cure, que eles possam passar e possa glorificar o teu nome. Nos ajude, Deus, porque sem ti nada podemos fazer. Tu és a nossa segurança e a nossa salvação. Nós oramos, Pai, em o nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Amanhã nós não teremos a live. Eu tenho umas programações aí que não dá pra gente fazer. Mas na segunda-feira a gente vai estar de volta. Eu quero convidar você a estar conosco, tá bom? Quero mandar um alô aqui para as pessoas que comentaram. A nossa irmã Silene Vilela, missionária, esposa do pastor Luciano, lá no Ibó, e toda a igreja do Ibó também, ok? A irmã Vânia Moraes, lá em Caruaru, seu esposo, irmão Luiz, todos os seus filhos, noras,
né? Genros também. Um abraço. A irmã Jéssica Janaína, um abraço aí, nossa irmã aqui em Salgueiro, nossa ovelha. Névia também, um abraço. Deixa eu ver aqui. Eline e Paulinho lá em Petrolina. Eline está sempre com a gente. A irmã Naide, nossa pré-diaconisa. Maírton e também Simoneide, a sua esposa, nosso irmão, nossas ovelhas. A Avonete, a seu babá, né? A Avonete é mãe do nosso irmão Glacieldo, né? Seu babá, meu amigo, né? Um abraço aí, querido, né? Deixa eu ver aqui a irmã Euda e também o irmão Charles. Deus abençoe, quero agradecer a vocês que fizeram a live ontem, foi uma bênção, né? Muitas pessoas visualizaram, foi bênção mesmo. A irmã Lourdes Costa, um abraço também para a nossa irmã Lourdes. Maria Bezerra Freire, né, também está sempre conosco, um abraço. A irmã Thaís, irmão Luizinho. A irmã Nalva, lá em Arco Verde, irmão Marcos também, Christian, né, nossas queridas ovelhas que moram em Arco Verde, né, continua sendo nossas ovelhas. Deixa eu ver aqui, quem mais? Deixa eu ver... E também a irmã Francineide Souza, né? Muito obrigado, né? As demais que eu não estou falando é que eu não estou conseguindo aqui visualizar, porque eu só consigo visualizar quem realmente comenta, né? Que nós fazemos aqui pelo celular. Então, Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus, que a tua família esteja na arca, né? Que você desenvolva comunhão com o Senhor todos os dias, nesse tempo de pandemia, e continuamos a orar. Deus está no controle, vai chegar o momento que isso vai passar, e nossa esperança é que a gente passe junto e no final estejamos cantando o hino da vitória, porque eu creio que é o desejo de Deus para a minha e para a sua vida e para a tua casa. Um abraço, Deus te abençoe. Deus abençoe também a vida da minha mãe, que está aniversariando hoje. No nome do Senhor Jesus. Um abraço.